Pessoal, nós vamos agora resolver uma bateria de questões sobre o tema normalização, né? Sobre as formas normais. Vamos entender aqui na prática de questões, né? Como é que esse troço cai e entender como é que a gente resolve questões desse tema. Começando aí, ó, CESP, SEBRASP 2021, PCDF. Aí vem lá. De acordo com a primeira forma normal do modelo relacional, atributos compostos por vários valores são representados diretamente em uma tupla e em suas relações nas tabelas do banco de dados. Certo ou errado, hein? De acordo com a primeira forma normal do modelo relacional, atributos compostos por vários valores são representados diretamente em uma tupla e em suas relações nas tabelas dos bancos de dados. Quero saber se você está afiado, afiada. Certo ou errado? Logicamente, né, que está errado. Por quê? Porque a primeira forma normal nos diz justamente o contrário. Nos diz justamente que nós não podemos ter mais de um valor. O atributo aceita um único valor indivisível. Não podemos ter nem atributo composto, nem multivalorado. O atributo tem que ser atômico. Todos os atributos têm que ser atômicos. Atômicos. Então, essa questão aqui, ó, incorreta, errada. CESP SEBRASP 2021. Uma tabela estará na segunda forma normal se tiver atendido a todos os requisitos da primeira, são cumulativas, né? E se não houver. Então, ele já deu o primeiro requisito, que está na primeira, e além disso, para estar na segunda forma normal, tem que estar o quê? Tem que ter o quê? Aí vem, não houver atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave primária da relação. Atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave primária da relação. B. Dependências funcionais. C. Valores nulos nos campos de chave primária. E D. Grupos de repetição. A, B, C ou D, né? Pessoal, grupo de repetição nada a ver. Valor nulo em chave primária nem é permitido. Não ter dependência funcional, pode ter dependência funcional sim. Só que a dependência funcional tem que ser o quê? Total para com a chave. Não pode ter dependência funcional. Então é não houver atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave primária. Tá? Então, item A. Item A. CESP SEBRASP 2021 CODEVASF. Com o processo de normalização de tabelas, busca-se armazenar informações com redundância para garantir o espelhamento e segurança contra a perda de informações. Com o processo de normalização de tabelas, busca-se armazenar informações com redundância para garantir o espelhamento e segurança contra a perda de informações. Certo ou errado, hein? Questãozinha aí. Pessoal, a normalização, ela busca reduzir a redundância. Ela busca minimizar a duplicidade desnecessária de informação e não armazenar dados com redundância. E não garantir a redundância. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então a normalização não é para isso. A normalização é para evitar, ou pelo menos para reduzir. Não significa que vai ser 100%. Eu não posso ter em nenhum lugar alguma informação repetida. Posso. Só que a normalização você reduz isso. Você reduz isso. Então, gabarito errado. CESP SEBRASP 2020. O processo de normalização de dados consiste em encontrar informações que atinjam um plano de normalização com as informações constantes nas tuplas adjacentes. O processo de normalização de dados consiste em encontrar informações que atinjam um plano de normalização com as informações constantes nas tuplas adjacentes. Nada a ver
com nada. Normalização não é buscar informação, não é encontrar informação. Normalização é rever as estruturas da tabela para evitar que a gente tenha redundância, ou minimizar a redundância, para evitar que a gente tenha anomalias de inserção, atualização e exclusão. Esse é o objetivo da normalização. São dois. Reduzir redundância, né? Minimizar a redundância e evitar anomalias. Não é encontrar informação. Vou encontrar informação com base nas minhas consultas. Tem nada a ver com normalização. Então é errada. CESP 2018, Cefaz Rio Grande do Sul. Na elaboração de um projeto de banco de dados, é função da normalização evitar. Evitar o quê? Qual é a função dela? Evitar o quê? Repetição de informações, criação de tabelas pequenas, armazenamento de dados pessoais, procedimento de relacionar dados de diferentes fontes, extrapolação do tamanho máximo dos campos das tabelas. É evitar o quê? A repetição de informações, a redundância, a duplicidade desnecessária de dados. É um dos objetivos da normalização. O outro é evitar anomalias. Criação de pequena tabela? Não, muito pelo contrário, né? Geralmente, quando a gente normaliza, a gente quebra as tabelas. Então, a gente cria tabelas menores a partir de tabelas maiores. É a regra. É a regra. O armazenamento de dados pessoal é evitar armazenamento de dados pessoal, nada a ver. Relacionar dados de diferentes fontes. Extrapolação do tamanho máximo. CESP 2018, TCE Minas Gerais. De acordo com a normalização de entidades em bancos de dados relacionais, a entidade cujos atributos não-chave independem de outro atributo não-chave a entidade cujos atributos não-chave independem de outro atributo não-chave está na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Ou na ordem que está aí nos itens? Atributo não-chave independem de outro não-chave. Ou seja, se eu tenho aqui ó, A, B e C e o meu A é chave, está dizendo o seguinte, está dizendo que o C, que é não-chave, não pode depender do B, que é não-chave. Se eu tenho essa regra aqui, é porque eu não tenho o quê? Eu não tenho dependência transitiva. Eu não tenho dependência entre atributos não-chave. Então essa tabela vai estar em quê? Na terceira forma normal. Na terceira forma normal. Isso é a definição da terceira forma normal. O não-chave independer de outro não-chave. Ou quando se fala também em dependência transitiva. Para estar na terceira, todo atributo não-chave tem que depender dos atributos-chave. Dos atributos-chave. Beleza? CESP 2018. Tá, só voltando aqui, né? Então ele está na terceira por quê? Porque ele disse que os não-chave não dependem dos não-chave. Então eu não tenho essa dependência transitiva. Não tenho. Por isso que está na terceira. CESP 2018, IFAM. Uma relação está na quarta forma normal quando o conteúdo do registro não pode ser mais reconstruído, efetuar join, a partir de outros registros menores extraídos desse registro considerado. Eu quero ver se você está afiado agora. Quarta forma normal. Quarta forma normal é isso? Quando eu não consigo mais reconstruir o conteúdo maior a partir de conteúdos menores? Essa é a definição da quarta forma normal? Não. Essa é a definição de quem? Da quinta forma normal. Da quinta forma normal. E não da quarta, pessoal. E não da quarta. Então prestem muita atenção na definição das coisas. Com base na definição, vocês vão acertar muita questão de prova. Muita questão do tema. Se a reconstrução tem a ver com a quinta, então você não marca na quarta. Errou. CESP 2018, WebFair. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira.
É isso que define a primeira forma normal, sim ou não? Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? É isso? Nada a ver. Não é porque uma tabela tem uma chave primária e uma chave estrangeira que ela está na primeira forma normal, não. Tem nada a ver, pessoal. Primeira forma normal tem a ver com o quê? Com não ter atributos compostos nem multivalorados. Eu tenho que ter atributos só atômicos. Chave primária, lógico, é obrigatório em qualquer tabela. Chave primária é obrigatória na tabela. Agora, chave estrangeira nem é obrigatória, é. Uma chave estrangeira nem é obrigatória, é. Porque ela só vai existir se eu tiver relacionamento entre tabelas. Acabou. Então aqui vai estar o quê, ó? Errada. CESP 2018 STM. Uma tabela estará na segunda forma normal, segundo FN, quando, além de estar na terceira forma normal, ela contiver dependências funcionais parciais. Quero ver você marcar. Quero ver outra vez seus olhinhos e boca serena. Tá certa essa afirmação, galera? Tá certa essa afirmação? Lógico que não. E ela tem dois erros. Dois erros. Presta bem atenção na leitura. Ela tem dois erros. Primeiro, que a forma normal ela é cumulativa da primeira para a quinta. E não o contrário. Ou seja, a terceira que depende da segunda. Para estar na terceira, tem que estar na segunda. Não é que para estar na segunda tem que estar na terceira, não. O contrário. E além disso, para estar na segunda, não pode ter dependência funcional parcial. Não pode ter dependência funcional parcial. E não dizer que tem dependência funcional parcial. E não possuir essas dependências. Não. A dependência tem que ser funcional total. Total. Tá? E não parcial. Tem que depender de todos os atributos que formam a chave. Se a chave tem dois atributos, o não chave tem que depender dos dois. Se ela tem 3, tem que depender dos 3. Se ela tem 20, tem que depender dos 20. Se ela tem só 1, aí beleza, vai depender do 1. Então aqui, ó, totalmente equivocada a questão. CESP 2018 STM. A passagem à terceira forma normal tem como objetivo principal gerar um modelo lógico de dados. Por isso, ela não visa eliminar redundância de dados, como ocorre com as demais formas normais. Totalmente errada. Principal objetivo, gerar modelo lógico de dados? Principal objetivo de forma normal é o quê? Eliminar redundância. É justamente o contrário aqui, ó. Eliminar redundância de dados. Todas as formas normais visam, em maior ou menor grau, eliminar redundâncias, ou pelo menos reduzir essas redundâncias. O objetivo dela é eliminar, ou reduzir. Ela vai conseguir eliminar 100%? Talvez não, mas o objetivo dela é esse. Tá? O objetivo dela é esse. Dela é esse, né? Então é errada a questão. CESP 2018 STM. Acerca dos conceitos de normalização vem a transformação do esquema de tabela não normalizada em um esquema relacional da primeira forma normal consiste da eliminação das tabelas aninhadas. Olha só que questão bacana, que questão interessante. Eu quero ver se você sabe essa daí. Certo ou errada? Certo ou errada? Interessantíssima essa questão. Interessantíssima. Pessoal, questão está correta. Está correta. Ou seja, a primeira forma normal, para estar na primeira forma normal, eu não posso ter essas tais tabelas aninhadas. Porque essas tabelas aninhadas, no final das contas, significa o quê? Significa que eu vou ter atributos compostos ou multivalorados. Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, o CPF, o nome e o telefone, aí o telefone, eu tenho dois telefones, na verdade é porque como se eu tivesse uma tabelinha aqui dentro. Ou então se eu tenho aqui o departamento, a localização do departamento e os empregados que estão nesse departamento e várias informações desses empregados, então eu tenho uma tabela dentro da outra. Eu tenho uma tabela dentro da outra. E eu não posso ter uma tabela dentro da outra. E para resolver isso, eu faço a normalização na primeira forma normal. Aí eu separo as coisas, cada um no seu quadrado. Já diria a poeta. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, cada linha na sua linha.
Cada coluna na sua coluna, e não um monte de coisa misturada na mesma linha, na mesma coluna. Certo? Então, correta a questão. CESP 2017, TRF, primeira região. Em uma tabela na segunda forma normal, todos os atributos não-chave são dependentes da chave primária. Todos os atributos não-chave são dependentes da chave primária. Certo ou errada? Certa, né, pessoal? Não-chave vai depender de quem? Não só vai depender da chave, como tem que depender da totalidade dessa chave. Cuidado, cuidado, para não fazer a leitura restritiva onde não existe. Ah, professor, mas ele não está dizendo aí que depende da totalidade da chave, não. Beleza, mas ela depende da chave também. Se ela depende da totalidade, ela depende da chave também. Certo? Então tá correta a questão, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Olha só, FCC 2019. Questãozinha agora para interpretar uma tabela. Deixa eu colocar maior na tela. Ela vem o seguinte, olha. Considere a seguinte coleção de dados denominada pedido. Aí tem lá o pedido, olha, ele diz que se repete várias vezes para cada pedido. O número do pedido, a data do pedido, o valor do pedido e o item do pedido. Ou seja, tem o item do pedido aqui que se repete também N vezes. E cada item do pedido tem alguns elementos. Aí ele disse, as indentações, né, os espaçamentos aqui, ó, pessoal, as tabulações, representam subordinação dos dados. Ou seja, significa que isso aqui está dentro disso, isso aqui está dentro disso e isso aqui está dentro disso. Como a gente leu agora. A coleção está. Ele quer saber em que forma normal está. Está desnormalizada porque contém grupos de repetição? Vamos ver, vamos ver. Normalização de primeira forma normal, eu não posso ter o quê? Eu não posso ter atributo composto nem multivalorado. Só que olha para cá, dentro de cada pedido eu vou ter o número desse pedido, beleza, não se repete. Eu vou ter a data do pedido, beleza, não se repete. Eu vou ter o valor total do pedido, beleza, não se repete. Quando eu chego no item do pedido, dentro de um mesmo pedido eu posso ter, ó, repetição N vezes. Então, dentro de um mesmo pedido, eu vou ter vários itens do pedido. Então, isso aqui é o quê? Um atributo multivalorado. Ou grupo de repetição, né? Tá repetindo? Então, essa tabela não está nem na primeira forma normal. Por isso que a gente chama o banco de dados como desnormalizado. Ou a tabela como desnormalizada. Desnormalizada. Então, gabarito, letra A. Aí você nem precisa analisar o resto, né? Você já sabe que ela está desnormalizada, já matou a análise na primeira. Como é que você faz a análise da tabela? Você vai olhar uma a uma, vai olhar para a primeira, passou na primeira, vai olhar para a segunda, passou na segunda, vai olhar para a terceira, e assim vai. Se não passou na primeira, não tem por que olhar as outras, tá? FCC 2019, TRF, terceira região. Em normalização, a dependência funcional, DF, se caracteriza quando é que ocorre uma dependência funcional? Letra A. Para saber se o valor de um atributo DF, basta saber o valor de qualquer um dos atributos pertencentes à chave composta. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Tem-se mais de um atributo na chave, portanto, chave composta, descrevendo a mesma entidade. Não, pessoal. Para ter dependência funcional, não é obrigado ter uma chave composta, não. Pode ter uma chave simples. E ainda assim ela determinar os outros. C. Para saber o valor de um atributo DF, não chave, basta conhecer o valor do atributo chave. Opa! Tranquilo. Letra C, pessoal. Para que eu conheça o valor de quem não é chave, basta que eu conheça a chave. Se eu tenho o CPF determinando o nome, para eu saber o valor do nome, basta que eu saiba o CPF. Então isso é a dependência funcional. Matou a pau aí o item, né? Mas vamos ver os demais itens, né? Só para a gente conseguir complementar o estudo. O atributo chave é obrigatoriamente composto por 2 ou mais? Não, pode ser simples. O atributo chave pode ser simples. O atributo chave de novo, ó, composto por 2 ou mais, morreu. Então, gabarito letra C. FCC 2019, Sanasa Campinas. Considere que exista a tabela denominada tab estação de tratamento de um banco de dados relacional funcionando em condições ideais. Aí tem aqui, ó. Essa tabela, ele pergunta qual que é a forma normal dela, pessoal. Para resolver, a gente vai olhar forma normal por forma normal. Vamos olhar se ela está na primeira.
Vamos olhar se ela está na primeira. Pessoal, olha só. Como a questão trouxe aqui os dados para a gente consegue analisar com clareza. A gente consegue analisar com clareza. Então, nós vamos olhar se isso aqui me parece ter atributo composto ou multivalorado. Em relação ao telefone, nós não temos como afirmar que isso é um atributo multivalorado, embora ele possa ser. Agora, em relação ao endereço, perceba que inclusive tem separadores aqui, ó. Tem separadores das coisas. Então, se tem separadores aqui das coisas, né? Então, esse atributo ele é composto. Se ele é composto, então essa tabela não está nem na primeira. Olha, não está nem na primeira. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso daqui. Como é que a gente chega nessa conclusão? Olhando para o caso concreto. Se ele simplesmente me desse endereço, talvez não fosse tão simples assim avaliar. Se ele não me desse os dados, não seria tão simples analisar. Agora, como ele me dá o dado, então ele já está me dando a noção. Opa, eu quero que você saiba isso aqui. Eu quero que você saiba que endereço eu posso quebrar. Aí ele mostra lá, inclusive, os separadores das partes do endereço. Show de bola? Próxima. FCC 2019, TRF quarta região. Infringe a terceira forma normal uma entidade na qual haja a presença de um atributo, ou seja, infringe a terceira, que tem o atributo o quê? Que possui restrição de entrada decorrente de constraint check. De constraint check? Não. Que é chave estrangeira, mas não faz parte da chave primária composta. Não tem aqui análise de chave estrangeira nas formas normais, tá? Não tem análise de chave estrangeira. Que é chave estrangeira também não. Cujo valor é resultante da multiplicação de valores contidas em dois outros atributos. Opa! Aqui eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um atributo calculado. Um atributo calculado ou derivado de outros dois. Então, isso daqui quebra a dependência, gera, né, uma dependência transitiva. Se eu tenho lá, por exemplo, né, o valor do serviço e a quantidade de horas e eu tenho o total do serviço, esse total do serviço é conseguido como? Multiplicando o valor da hora pelo total de horas. Então, é um atributo calculado derivado. Então, isso daqui mata, infringe a terceira forma normal. Então, gabarito letra D. Letra E, cujo valor é totalmente dependente de ambos os atributos da chave primária composta. Isso aqui seria a segunda, né? Isso aqui seria a segunda forma normal. FCC 2019, TRF quarta região. Olha lá na tela. Supõe a seguinte estrutura de dados que registra o trâmite dos processos pelas diversas unidades do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aí tem lá, ó, trâmite processo, aí vem o número do processo, a ID da unidade de trâmite, data do ingresso na unidade, nome da unidade, o descritivo do processo. E sabendo que os atributos sublinhados, né, são as chaves, né? São as chaves. O dado, data, ingresso, processo, unidade, é dependente tanto de número do processo quanto de ID de unidade de trâmite, ou seja, isso aqui, né, depende disso e disso. O dado, nome da unidade de trâmite, é dependente apenas de ID. Ó, o nome da unidade é apenas do ID da unidade. Pessoal, com isso aqui eu nem preciso mais ler o resto da questão. Se ele me deu essa informação, não preciso mais ler o resto da questão. Porque eu já sei que isso aqui vai ferir qual forma normal. Se depende apenas de parte da chave. Fere qual forma normal? Fere a segunda forma normal. Então essa tabela não está na segunda forma normal. Eu já sei que ela não está na segunda forma normal. Professor, ela está na primeira? Veja só. Para analisar aqui, né? Para analisar se está na primeira, eu não tenho como dizer nada. Porque eu não sei se esses atributos são compostos ou multivalorados. Então eu parto do princípio que não são. Eu parto do princípio que eles são atômicos. Eles são atômicos. E aí a gente segue para análise. Segue para a segunda. Segue para a segunda. E aí na segunda ele já matou aqui, ó. Eu tenho esse atributo que depende apenas desse e o descritivo depende apenas do processo. Eu tenho duas dependências parciais. Então essa tabela não está na segunda. Show? Tranquilo? Vamos lá. FCC 2019, TJ Maranhão. Uma entidade de ligação possui uma chave primária composta
pelos atributos que são chaves primárias nas entidades ligadas a ela. Uma entidade de ligação possui uma chave primária composta pelos atributos que são chaves primárias ligadas a ela. A verificação para saber se os atributos não chave, olha só, se os atributos não chave são dependentes total ou parcialmente da chave primária composta, com o objetivo de eliminar dependências funcionais parciais, é feita em qual forma normal? Falou em dependência funcional total, falou em dependência funcional parcial, filhão, filhona, preste atenção. A palavra-chave da questão te dá a resposta. Segunda, forma normal. Falou em eliminar dependência parcial, falou em ter dependência total, está falando na segunda forma normal. FCC 2019, TJ, Maranhão. Ter um campo calculado em uma tabela, ou seja, um campo que é resultante do cálculo com valores de outros campos, viola direta e principalmente a. Ter um atributo calculado, ter um atributo resultante, derivado de outros, infringe qual forma normal? Preste atenção de novo nas palavras-chave da questão. Se estamos falando de campo derivado, de campo calculado, em regra, estamos infringindo a terceira forma normal. Porque nós vamos ter uma dependência transitiva. Dependência transitiva. Então, matou. FCC 2018, DPA Amazonas. Uma tabela de um banco de dados relacional está na primeira forma normal C. Ó, primeira forma normal. O número de atributos dessa tabela for limitado, não tem nada a ver com o número de atributos, pessoal. Pode ter 1, 2, 10, 50 milhões de atributos, não importa. B. Os atributos do tipo caractere tiverem comprimento máximo de 30 caracteres. Aqui é aquela questão, pessoal, que ele bota um item certo e bota os outros nada a ver com nada. Bota os outros aleatoriamente. C. O número de registro da tabela for limitado? Também não. Pode ter quantas linhas puderem ser armazenadas ali. Os domínios de todos os atributos dessa tabela forem atômicos? Opa, olha a palavra-chave aqui. Olha a palavra-chave. Olha a palavra-chave. Os domínios forem compostos por números inteiros? Não, pode ser inteiro, pode ser caractere, pode ser qualquer coisa. Desde que sejam atômicos. Desde que não sejam compostos nem multivalorados. Então, gabarito letra D, matou. Partiu. FCC 2017, TST. Considera as tabelas abaixo, né? Na verdade, as tabelas estão aqui, ó, para poder caber aqui na tela. Tem uma tabela processo, uma tabela cidadão, uma tabela relacionamento entre o processo e o cidadão. Aí ele pergunta, considerando que os elementos que identificam de forma única e inequívoca um cidadão e processo são, respectivamente, o CPF do cidadão e o número do processo, ou seja, ele está me dizendo quem são as chaves. Na processo é o número do processo e na cidadão é o CPF do cidadão. E que a relação é de muitos para muitos, ou seja, vários processos para o mesmo cidadão e vários cidadãos para o mesmo processo. Basicamente é isso. Um cidadão pode, ele diz, né? Um cidadão pode impetrar um ou mais processos e um processo pode ser impetrado por um ou mais cidadãos. As formas normais infringidas, respectivamente, nas três tabelas são. Vamos olhar. Aí olha que questão cabulosinha, por quê? Porque você vai ter que analisar três tabelas. E você vai ter que analisar três tabelas conforme as formas normais todas. Então eu vou ter que olhar para a primeira e saber se ela está na primeira, na segunda, na terceira, assim vai. Vamos olhar. Tabela processo está na primeira? Está na primeira? Tabela processo está na primeira, pessoal? Aparentemente, né, eu não tenho nenhum atributo composto ou multivalorado. Aparentemente, eu não tenho nenhum atributo composto ou multivalorado. Então, ela está na primeira, sim. Né? Ela está na primeira, sim. Ela está na segunda? Quem é minha chave? Né? Número do processo? A chave é simples, ou seja, a chave é formada por um único atributo. Cidadão, cidadã, se a chave é formada por um único atributo, não tem como eu ter dependência parcial. Então, todos os demais atributos vão depender da chave inteira, não vai depender apenas de parte. Não tem parte, eu estou analisando uma tabela com chave única, com chave simples, então está na segunda, né? Está na segunda.
Está na terceira? Vamos ver se está na terceira. Terceira não pode ter dependência transitiva. Olha só, objeto do processo depende do número do processo. Data da entrada do processo depende do número do processo. E data do arquivamento também. Veja que eu não tenho, aparentemente, né, nenhum atributo que depende de outro atributo que não é chave. Então, terceira forma normal também, né? Terceira forma normal também. Professor, eu vou parar a análise aí? Vou, porque a questão só me deu até a terceira. Então, para que eu vou me preocupar com Boice Code? Para que eu vou me preocupar com quarta, quinta? A questão só está me perguntando até a terceira. Então, a primeira tabela está em qual? Está na terceira. Né? Está na terceira, né? Está na terceira. Tabela cidadão. Tabela cidadão. Vamos olhar. Primeira forma normal, pessoal. Primeira forma normal. Tem algum atributo composto ou multivalorado? Vamos olhar. Olha só, ele diz assim, ó. Processo cidadão repete de 1 a N. Pessoal, se repete é porque é um atributo multivalorado. Então já matou a primeira aqui. Né? Já matou a primeira forma normal. Ou seja, não está, vamos marcar assim, ó. Não está nem na primeira. Não está nem na primeira. E a relacionamento cidadão? Primeira forma normal, tá? Tem algum atributo composto ou multivalorado? Eu tenho o CPF do cidadão, o número do processo e o endereço do cidadão. Aparentemente, né? Aparentemente não. Ah, professor, mas o endereço, né? Não é composto? Não sei, pessoal. Ele não me deu essa informação, ele não me deu nenhum elemento sobre isso. É o que eu falei para vocês. Se ele não me dá nenhum elemento sobre isso, né? O valor para a gente olhar, é porque ele não vai estar preocupado com isso, em regra. Ele não vai estar preocupado com isso, em regra, tá? Tá? Beleza. Aí vamos lá. Está na segunda? Está na segunda? Pessoal, o endereço do cidadão, a chave é quem? É CPF cidadão e número do processo, né? O endereço do cidadão depende apenas do cidadão. Não depende do número do processo. Então aqui eu tenho uma dependência parcial. Se eu tenho uma dependência parcial, eu feri que forma normal, feri a segunda forma normal. Então essa tabela não está na segunda. Então eu tenho uma tabela que está na terceira, ou seja, não infringe. Olha para a questão, como a questão é interessante e você tem que ter cuidado. Ela pergunta qual é a forma normal infringida. Se você está resolvendo a questão, descobre que essa aqui está na terceira e já vem aqui marcar C, você se ferra. Ele não está perguntando qual é que está, ele está perguntando qual é que está infringida. A terceira não foi infringida. Então, em relação a essas três, a primeira é nenhuma. Nenhuma das três formas normais foi infringida. Aqui foi a primeira e aqui foi a segunda. Então, gabarito letra D. Gabarito letra D. Tá? Professor, mas eu fiquei na dúvida do endereço. Beleza, mas você nem precisava disso para resolver a questão. Bastava você saber que a primeira era nenhuma e que a segunda era a primeira forma normal. Beleza, você já chegava aqui no gabarito e já marcava. Tranquilo? Tranquilo? Então, ó, veja que a questão, mesmo tendo endereço, ela considerou que a tabela está na primeira forma normal. Ela está na primeira forma normal. FCC 2017, DPR Rio Grande do Sul. Observou-se que uma tabela de um banco de dados relacional, observou-se que uma tabela de um banco de dados relacional está na segunda forma normal, pois, além de estar na primeira forma normal, segunda, pessoal, você já vai procurar coisa de parcial, dependência total, funcional, etc. Cada atributo não chave da tabela é dependente de todos os atributos da chave primária, ou seja, dependência funcional total. Existe número par de atributos. Olha só como a questão faz, né? Olha só como a questão faz. Existe um número par. Todos os atributos são atômicos? Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é a primeira, né? Isso aqui é a definição da primeira. Ele já disse que estava na primeira, né? Além de estar na primeira. Então isso aqui não é a definição da segunda, não. Os atributos são do tipo numérico, não tem nada a ver. E os atributos são mutuamente dependentes entre si? Não. Se eu tenho atributos não chave dependentes entre si, eu vou estar referindo à terceira, né? Eu vou estar referindo à terceira. Beleza? Então, morreu aqui, letra B. FGV, Fundação Getúlio Vargas, 2021, Imbel. Na teoria de projetos de bancos de dados, o processo de normalização de uma tabela é feito a partir da identificação de quem?
Das chaves estrangeiras? Não, normalização não tem nada a ver com chave estrangeira. Normalização vai olhar para a chave primária, chave candidata, mas estrangeira não tem nada a ver. Das dependências funcionais? Perfeito, é o conceito base, né? A partir da segunda forma normal, a gente vai olhar para as dependências funcionais. Das junções, dos tipos de dado da coluna, do relacionamento entre tabela, não. Eu estou olhando para a forma normal da tabela, para que eu quero saber de relacionamento entre elas? Então, letra B. FGV 2017 e BGE. Uma empresa possui informações sobre suas vendas em uma tabela, contendo as seguintes colunas: cliente, vendedor e produto. Cliente, vendedor e produto. Para cada produto, cada cliente tem contato apenas com o vendedor. Ou seja, para cada produto, aquele cliente está relacionado só com o vendedor. Cada vendedor vende apenas um produto. Um produto pode ser vendido por vários vendedores. A chave primária é o conjunto cliente e vendedor. Então, olha só. Aqui é cliente e vendedor. É a chave primária. Cliente e vendedor. Cliente e vendedor. Em termos de normalização de dados, e considerando-se a maior normalização possível, é correto dizer que essa tabela encontra-se onde? Primeira, vamos analisar a primeira. Tem atributo composto ou multivalorado? Me parece que não, né, pessoal? Me parece que não. Vou ter cliente, vou ter o nome dele, vou ter o vendedor e vou ter o produto. Né? Vou ter o produto. Até porque ele disse, ó, cada cliente é só um vendedor, cada vendedor é só um produto. Tá? Então, está na primeira. Aí vamos avaliar se está na segunda. Não pode ter dependência parcial. A chave primária é esses dois atributos. Aí vamos olhar. O produto, ele depende do cliente e do vendedor juntos? Ou ele depende só do cliente ou ele depende só do vendedor? Pessoal, o produto depende só do vendedor. Tá aqui, ó. Cada vendedor vende apenas um produto. Então, o produto depende apenas de parte da chave. Então, ele fere qual forma normal? Ele fere a segunda. Se ele fere a segunda, significa que essa tabela está somente na primeira. Está somente na primeira. Porque eu tenho uma dependência funcional parcial. Dependência funcional parcial. Então, gabarito, letra A. FGV 2015, TJ Piauí. No Brasil, cada pessoa possui apenas um CPF. E cada pessoa pode possuir apenas um nome. Né? Quando numa tabela de um banco de dados relacional há uma coluna com o CPF de uma pessoa e seu respectivo nome, a coluna CPF deve ser uma chave primária ou candidata. Essa exigência faz parte do processo de normalização de banco de dados e é decorrente do enunciado de qual forma normal. Essa daqui é uma questão linda, de interessante. Ele deu um exemplo e ele perguntou: eu estou falando de que forma normal para definir essa regra? Que forma normal é essa? Que forma normal é essa? Pessoal, está descrevendo o quê? A forma normal de Bois-Code. Por quê? Porque a forma normal de Bois-Code diz o quê? Que todo determinante é chave. Se CPF determina nome, então CPF tem que ser o quê? Ó, olha o que ele diz. Deve ser uma chave primária ou candidata. É obrigatório que ela seja chave primária? Não, mas ela é uma chave candidata pelo menos. Então isso aqui quem nos diz é a forma normal de Bois-Code. Todo determinante, como CPF determina a pessoa, todo determinante é chave. E essa regra é a regra da forma normal de Bois-Code. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que fixar os conceitos das formas normais, porque aí com os conceitos vocês vão interpretando as questões. FGV 2010 Badeschi. Diz-se que um agrupamento está na terceira forma normal se já estiver na segunda e atender à seguinte condição. Ó, tem que estar na segunda para estar na terceira. Tem que estar na segunda e o que mais? Se todo atributo não chave depende funcionalmente diretamente da chave primária. Se todo atributo não chave depende funcionalmente diretamente da chave primária. Não é isso? Ou seja, todo mundo que não é chave depende diretamente da chave. Não tem o quê?
não tem dependência transitiva. Não tem dependência transitiva. Vamos ver a B. Se nenhum dos atributos depender funcionalmente de atributos não chave. Opa, professor, agora complicou, né? Agora complicou. Se nenhum dos seus atributos depender funcionalmente de atributos não chave. Vamos ler o resto. Se cada atributo não chave depender funcionalmente da totalidade da chave. Aqui não, aqui é a segunda forma normal, né? Aqui é a segunda forma normal. Se não houver a existência de grupo de valores repetidos. Não, isso aqui é o quê? Primeira. Primeira forma normal. Se não existirem dependências multivaloradas. Isso aqui é quem? Isso aqui é a quarta. Aí a gente vai ficar na dúvida na A e na B. E aí me parece que a dúvida é quem que é a terceira e quem que é a boicicode. Quem que é a terceira e quem que é a boicicode. Se a letra A vem, né? Se todo atributo não chave depende funcionalmente diretamente da chave primária. E a outra vem, se nenhum dos atributos depender funcionalmente de atributos não chave. Ou seja, nenhum dos atributos depende funcionalmente de quem não é chave. Isso aqui é a definição mais assertiva para a terceira, né, pessoal? Eu não posso ter dependência entre atributos não chave. Ou seja, eu não posso ter dependência transitiva. Eu não posso ter dependência transitiva, tá? Confesso para vocês que o item A, tá? Que o item A também poderia ser correto. O item A também poderia ser correto. Se todo atributo não chave depende funcionalmente diretamente da chave primária, beleza. Não vejo problema também no item A. Mas o item B tá mais forte. O item B tá mais direto com a definição da terceira, tá? Mas confesso que essa questão tá meio estranha. Mas, né, sendo uma questão mais antiga, a gente desconsidera até um pouco. VUNESP 2019, Prefeitura de Valinhos. A definição da primeira forma normal em banco de dados estabelece que, primeira forma normal, cada conjunto de entidades não pode possuir mais de 5 atributos. Tem nada a ver com a quantidade de atributo com primeira forma normal. Não deve haver relacionamento do tipo 1 para 1. Tem nada a ver com quantidade de relacionamento ou com cardinalidade de relacionamento. Não deve haver relacionamento do tipo muitos para muitos. Os domínios de cada conjunto de entidade não pode ser do tipo booleano. Pode sim. Pode ser booleano, numérico, cadeia de caracteres. Os domínios dos atributos de um conjunto de entidades devem ser atômicos. Matou. Primeira forma normal. Primeira forma normal. VUNESP 2013, CTA. Considera a seguinte definição de uma das formas normais, utilizadas no projeto de banco de dados. Uma tabela está nessa forma normal C e somente C. Cada determinante é uma chave candidata. Que definição de qual forma normal, pessoal? Cada determinante é uma chave. Cada determinante é uma chave. Todo determinante é uma chave. Todo determinante é uma chave. Essa é a definição da forma normal de boicicode. Boicicode. Então, letra E. Quadrix 2018, CRQ, quarta região. Na primeira forma normal, os atributos que não são chave devem depender unicamente da chave primária. Pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é a definição da terceira e não da primeira. Da terceira e não da primeira. Primeira não pode ter atributo multivalorado nem composto. Dependência única da chave primária é a terceira forma normal. Quadrix 2016, CRO. Normalização é um processo a partir do qual se aplicam regras a todas as tabelas do banco de dados, com o objetivo de evitar falhas no projeto, como redundância de dados e mistura de diferentes assuntos numa mesma tabela. Qual forma normal é conhecida por todos os atributos de uma tabela serem atômicos, ou seja, quando a tabela não deve conter grupos repetidos, nem atributos com mais de um valor. Definição da nossa querida primeira forma normal, que é a definição do modelo relacional. Não pode ter atributo composto, nem pode ter atributo multivalorado. Show de bola? Então, matamos aí uma bateria grandíssima de questões. Vocês viram aí que várias questões são bem diretas em relação às
formas normais, as definições. Tem uma ou outra que destoa um pouquinho, né, que é mais complexa para você analisar a tabela. Mas agora, considero aí que se vocês não pegaram na teoria, vocês nas questões agora, na bateria, vocês conseguiram reforçar bem a parte de normalização.